Pessoas que saíram do fundo do poço. Se você reclama da vida, você vai mudar de opinião com esse vídeo, porque hoje eu vou mostrar pessoas que saíram do zero e construíram carreiras gigantescas, milionárias. Então fica até o final que você vai se surpreender. Bem-vindo ao canal Pós-Expediente, o canal para você assistir depois do trabalho ou na sua folga. Esse vídeo é a parte 2 do vídeo que eu já postei sobre pessoas saindo do fundo do poço, e vamos para o primeiro da lista, Steve Harvey. Antes de ser dono do Miss Universo, Steve Harvey, em 1980, perdeu tudo que tinha por causa de um divórcio, está explicado, e também por causa de decisões erradas em sua vida. Ele teve que morar dentro do seu carro, um Ford Tempo 1976, por 3 anos. Ele guardava uma caixa térmica no banco de trás, com comida, usava banheiros públicos, principalmente de postos de gasolina. Usava também hotéis, assim, para poder trocar de roupa. É uma vida bem difícil dele. Isso foi lá em 1980. E as pessoas falam que nos anos 80 foram os melhores anos que a humanidade já teve. Quero ver eles falar isso pro Steve Harvey. Vai levar um socão na cara. Mas ele não tinha desistido da sua carreira de comediante. Ele ficava escondido em pias assim de postos, só para esperar as pessoas saírem, para ele conseguir tomar um banho. Um banhão de gato mesmo, antes de fazer um show de stand-up. Esse cara é uma lenda, hein? Realmente eu acho que ele tem que ser estudado, porque, na moral, quem que vai ter um ânimo desse para fazer um show de stand-up? Tá todo ferrado, morando no carro, tem que ir em posto de gasolina para tomar banho, se trocar, nossa. Muitas pessoas, quando estão nessa posição da vida, ficam muito revoltadas com todo mundo, fica muito bravo. E ele sempre com bom humor, fazendo stand-up. Lembra até de um vídeo que um cara pega e fala... Ele fala assim: cuidado com o morador de rua. Todo morador de rua tem uma faca. Mas é claro que ele vai ter uma faca. Ele mora na rua. A rua é a casa dele. Vai falar que na sua casa não tem faca. Mas a sorte sorriu para o nosso amigo Steve Harvey, porque ele conseguiu uma chance no programa chamado Showtime at the Apollo. Eu vou colocar o nome aí para ficar mais fácil. Para quem não sabe o que é esse Showtime de Apollo, é tipo um show de calouros assim, para achar talentos e tudo mais, é uma competição. É bem legal mesmo. O coitado tava tão acostumado com essa escassez que quando pegaram e pagaram ele com um cachê bem grande, ele não tava acreditando que ia dormir numa cama confortável. Coitado, né? Eu só queria ver a cara da ex dele agora, que divorciou dele. Se lascou. Ulysses S. Grant. Em 1860, Ulysses Grant era visto como o maior perdedor da sua família. Ele falou em tudo que fazia, em todos os negócios que ele fazia estava errado. Depois de fracassar em tudo, o Ulysses pegou e passou a viver de favor, coitado. Eu sei como que é viver na casa dos outros, eu já morei com a minha sogra. Aos 38 anos, ele foi morar em uma cabana chamada Harvey's Crable, alguma coisa assim, mas o significado dela é luta difícil. Que criativo. Mas ele era trabalhador e para sustentar os seus filhos, o que ele fez? Ele teve que virar lenhador igual o Wolverine, mas infelizmente ele não tinha poderes. A gente sentia dó do Ulysses. Ele ficava sempre com o mesmo casaco militar, desbotado. Mas em apenas 8 anos, nosso amigo lenhador sem poderes comandou um exército da Guerra Civil e foi eleito o 18º presidente dos Estados Unidos. Então ele deu uma volta por cima com estilo. Ele foi da cabaninha com o nome Luta Difícil para um casão chamado Casa Branca. Impressionante, se ele escrever um livro eu vou ler. Principalmente o Steve Harvey. Tyler Perry. Em 1992, Tyler Perry juntou cada centavo que tinha, que juntando dava $12.000, para produzir uma peça de comédia em Atlanta. E só apareceram 30 pessoas, coitado. Vai mais gente não riscar a faca aqui da minha cidade do que lá na peça dele. O teatro era gigantesco, era muito grande. Ele faliu na hora, porque não apareceu ninguém. Depois disso, ele viveu nos próximos 6 anos em um ciclo muito bizarro. Porque ele trabalhava, juntava dinheiro, pegava e gastava, testava mais uma vez a peça dele, dava errado, ninguém ia.
Parece a festa do Stephen Hawking que ele fez pra ver se tem viajante do tempo. Ninguém apareceu. Como o nosso amigo Steve Harvey, ele teve que dormir no carro também. Só que o carro dele era um Geometrô. Qual dos carros era mais bonito? Comenta aí. Não tinha dinheiro nem para pagar o aluguel, coitado. Seu Madruga deu like porque se identificou com esse momento agora. Não! Mas ele não desistiu da sua peça e do seu personagem chamado Madia. É uma senhora engraçada. Tipo aquela Minha Mãe é uma Peça. É mais ou menos parecido. Tem nada a ver, eu acho. Então, em 1998, a comunidade finalmente abraçou seu trabalho. Ufa! Até que fim. Coitado. Gastou dinheiro, muito dinheiro. Hoje ele é dono de um dos maiores estúdios de cinema do mundo. E ele conseguiu isso sem parceria nenhuma. O cara zerou a vida jogando no hard. Ficou bilionário. Esse cara tá jogando GTA na vida real. Ki-Yu Kwan. Você deve se lembrar dele, é o garotinho do Indiana Jones. Bom, se você não lembra igual eu, vou colocar na tela aí. Quando ele cresceu em Hollywood, simplesmente pararam de contratar atores asiáticos. Então ele passou 20 anos sem conseguir um emprego na frente das câmeras. Portanto, ele trabalhava como assistente de dublês, que também ajudava no set de filmagem, carregando fio pra lá e pra cá, tipo ajudante geral mesmo. Eu sei como que é ser ajudante geral. Um dia você tá atendendo as pessoas, no outro dia você tá com uma furadeira instalando uma pia. Em 2021, na pandemia, o cara tava tão quebrado que perdeu até o seu plano de saúde porque ele não tinha hora suficiente como ator. Aos 51 anos, ele tentou pela última vez conseguir um papel. Daí ele conseguiu, só que foi para o filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Daí, no ano seguinte desse filme, ele ganhou um Oscar. Provavelmente o tempo dele era diferente das outras pessoas. Por favor, meu Deus, o meu tempo seja muito rápido. Eminem. Em 1996, o Eminem, o Marshall, morava em um trailer caindo aos pedaços, estilo o Trevor do GTA V. Ele trabalhava num restaurante, fritava hambúrguer e lavava louça. O salário mínimo dele mal dava para pagar as fraldas da filha recém-nascida dele. 5 dias antes do Natal, ele foi demitido e depois foi despejado do seu trailer, porque ele ficou sem dinheiro algum. Portanto, ele achou uma boa ideia juntar o dinheiro que já não tinha, pegar tudo e ir para Los Angeles para participar numa batalha de rima. Corajoso. Ele chega lá, participa da batalha de rima, perde, fica em segundo lugar. Bom, eu queria saber quem que é esse cara que ganhou do Eminem na rima. Deve ser uma lenda do rap. Provavelmente o Manuel Gomes. Por um acaso tinha um estagiário lá. Ele viu o evento todo e ficou com dó do Eminem. Pediu uma fita cassete dele, as músicas que ele tinha. Esse estagiário pegou a fita e levou lá na mesa do Dr. Dre, o maior produtor de rap do mundo. Tá de brincadeira, isso daí é sortudo, hein? O Dr. Dre pegou, ouviu a música e ficou maluco. Ele falou, acha esse cara agora. O ex-lavador de louça virou o artista de hip hop que mais vendeu disco no planeta. Lenda demais, é do time dos lavador de prato. Quem mais que lavou prato mesmo? Ah, Chris Rock, mas esse vídeo não saiu ainda. E você aí de casa, trabalhava com o quê? Ou trabalha com o quê? E você quer ser o quê? Bom, ficou meio confuso. Com esse vídeo eu provei pra você que tudo é possível e que do dia pra noite você pode mudar de vida. Obrigado por assistir. Não sei se vai ter mais partes. Provavelmente eu vou fazer mais partes. E se tiver, vai estar aparecendo em algum lugar aqui do vídeo. E muito obrigado por assistir até o final. Eu tava fazendo roteiro. Daí eu vi que ele passou 20 anos sem emprego. Só que eu não tinha lido na frente das câmeras. Daí eu pensei, nossa, vagabundo, dá pra eu...